gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. E eu queria convidar você então a pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo de número 8 até o verso de número 18. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro escrito por Lucas, um médico, um amado do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo se refere a ele, cooperador com o apóstolo nas viagens missionárias. E ele então escreve o livro de Atos para Teófilo. É uma continuação do livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, que também tem o seu escrito direcionado para Teófilo. Teófilo estava tendo acesso à verdade, estava sendo discipulado, e Lucas fez questão de deixar tanto o Evangelho quanto o livro de Atos para que ele pudesse ler e testificar que tudo aquilo que ele estava ouvindo sobre a verdade era de fato, né, a verdade. Então, no livro de Atos, Lucas narra a chegada do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus e narra a continuidade da missão. No poder do Espírito Santo, eles saem a proclamar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso gera muitas conversões, as pessoas são batizadas em nome do Senhor e passam a caminhar perseverantes na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, na comunhão, no partir do pão. Então a igreja ganha movimento, ganha vida. Ela começa a dar os seus primeiros passos na história, na condução e no sopro do Espírito Santo. Então essa é a ênfase na narrativa do livro de Atos, como que o Espírito Santo está agindo na história e como que o Espírito Santo está agindo na vida dos novos convertidos, né? Sob a liderança apostólica. Essa igreja, ela tanto vai crescer numericamente, quanto essa igreja também se espalhará geograficamente. E é verdade que um dos impulsos, né, de expansão da igreja, além das fronteiras, é exatamente a perseguição. A perseguição contra a igreja é o fator aí que desencadeia a igreja rompendo as fronteiras além de Jerusalém. E aí o que vimos no livro de Atos é exatamente o cumprimento da ordenança de Jesus aos seus discípulos, não é? A ordenança de que eles receberiam poder dos altos céus, né? Poder do Espírito Santo, vindo sobre eles, para serem testemunhas da ressurreição, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a gente percebe que o livro de Atos tem duas grandes partes, né? Elas podem ser identificadas assim, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, onde o personagem que ganha destaque na narrativa de Lucas é Pedro, e depois Atos capítulo 13 até o capítulo de número 28, quando o personagem que ganha destaque é o apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, né? De um perseguidor feroz da igreja, agora ele passa a ser perseguido. E nós chegamos no capítulo 14 do livro de Atos,
quando ainda na primeira viagem missionária, depois que Paulo e Barnabé foram separados pela igreja de Antioquia, tendo João Marcos como auxiliar nessa viagem, que já abandonou o barco, né? Já abandonou a viagem, voltando para Jerusalém. Muito provavelmente, João Marcos ficou impressionado por ver o poder do Espírito Santo e aquele judeu chamado Bar Jesus ficando temporariamente cego, porque ele queria desviar o coração de Paulo Sérgio, né, que é o procônsul, de ouvir a palavra, que estava muito intencionado. Tanto é que ele crê no Evangelho, né, ele crê no poder de Deus, quando ele vê, por exemplo, aquele homem ficando temporariamente cego, porque Paulo o repreende, dizendo que ele é um filho do diabo. Bom, a viagem continua, né? E a grande estratégia do apóstolo Paulo é, em cada cidade que ele chega, visitar a sinagoga. E na sinagoga dos judeus, é por lá que ele começa, então, a proclamação da palavra. A perseguição, né, em Antioquia da Psídia acontece, eles querem apedrejar Paulo e Barnabé, e eles fogem desta cidade, né, e seguem para Listra. Quando eles chegam em Listra, eles encontram um aleijado, um coxo lá, que há muito tempo não podia andar, e aquele homem é curado. Aquele homem é curado, dá um salto assim e fica de pé. E o resultado disso é muito interessante, porque as pessoas elas começam a dizer numa língua própria, né, que é a língua licaônica, e dizendo que os deuses desceram do céu e estão na terra. E aí você percebe uma mistura da mitologia grega com a mitologia romana, porque o Barnabé ele é chamado de Júpiter, né? Que é uma referência na mitologia grega a Zeus, e o Paulo é chamado de Mercúrio, que na mitologia grega é chamado de Hermes, né? Então, Paulo é o Mercúrio porque ele é o proclamador da palavra. E as pessoas ficam alucinadas, elas ficam loucas porque elas acreditam que os deuses, né, desceram do céu e chegaram até a terra. E você percebe na cidade de Listra uma estrutura religiosa com templo, com sacerdotes e tudo mais. E o sacerdote de Júpiter, né, quer oferecer um sacrifício aos deuses. E aí eles trazem os touros com uma grinalda na cabeça e tal, né? Um símbolo ali de pureza para oferecer aos deuses. E quando Paulo e Barnabé eles ficam sabendo disso, eles rasgam a roupa e eles saltam no meio da multidão dizendo: senhores, por favor, né? Versículo 15 de Atos 14. Senhores, por favor, não façam isso, não façam isso. Nós também somos homens, como vós, somos sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos converteis ao Deus vivo. E aí ele descreve uma das características do Deus vivo, né? Que é o Deus do céu, que é o Deus da terra, que é o Deus do mar, que é o Deus de tudo que nele há. Começa a descrever o Deus vivo, né?
falando que ele não deixou com que o seu nome não tivesse testemunho na terra, e ele é quem provê a chuva, ele é quem provê as estações frutíferas, é ele quem enche o coração de fartura e também de alegria. Então é a esse Deus que Paulo e Barnabé vieram anunciar. Mas as pessoas elas estavam tão alucinadas, tão eufóricas, acreditando naquela realidade espiritual deles, né? Que eles não conseguiram, né? No caso, Paulo e Barnabé não conseguiram impedir que a multidão oferecessem sacrifícios, achando que de fato Barnabé e Paulo eram representantes ali dos deuses, né? Da mitologia que era praticada na cidade de Listra. A gente percebe que com o trabalho missionário e com a visitação, né, do missionário em diferentes culturas, cidades, diferentes povos, as expressões religiosas elas aparecem de um jeito ou de outro, né? Todas as pessoas expressam de uma certa forma essa religiosidade por conta, como nós sabemos, da carência que há no coração humano, uma vez que ele se rebelou contra Deus e foi destituído, portanto, da sua glória. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa carência da glória de Deus faz com que, através desse vazio que existe no coração humano, ele tente de todas as formas estabelecer um caminho de conexão com o eterno, né? Com a divindade, porque ele perdeu essa conexão, ele perdeu esse contato e ele acredita que pode, por si mesmo, encontrar essa conexão, encontrar este contato, encontrar esse caminho. E aí ele faz torres, ele constrói religiões, ele estabelece templos, ele oficializa sacerdotes para que possa prestar o culto, oferecer o sacrifício, e assim todos os povos são povos com expressões religiosas de tentativa de conexão com o eterno. Só que o apóstolo Paulo, né, e também Barnabé dizem que todas essas coisas são vãs. Essa tentativa humana de se achegar a Deus é em vão. Porque, na verdade, a mensagem do Evangelho é o contrário. Não é o homem chegando a Deus ou se aproximando de Deus, mas é Deus deixando a sua glória e habitando entre nós. Então, não é o homem que chega a Deus, mas é Deus que se revela na direção do homem. Porque se Deus não se revela na direção do homem, o homem não pode, por si só, perceber essa revelação. E João, o discípulo João, ele é muito preciso nessa explicação, logo no capítulo 1 do Evangelho, quando ele diz o seguinte, que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E no verso 14 do capítulo 1 ele diz que o verbo se fez carne. Se o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. E olha que impressionante, né? Quando o verbo se faz carne e habita entre nós, é possível ver a glória do verbo, né? A glória de Deus. É possível ver a verdade. Porque na descrição de João, o mundo está em trevas e a luz do mundo, que é o verbo, dissipou todas as trevas. E aí traz clareza, né?
traz brilho ao nosso olhar, e aí podemos ver a glória do Senhor. A glória que o próprio Saulo de Tarso viu no caminho de Damasco, quando Jesus se manifestou a ele, e ele então fica cego também, porque viu a glória do Senhor. Ouviu a voz do Senhor o chamando pelo nome, né? Uma experiência de conversão ali muito pontual, muito forte, né? No sentido de que é Deus quem está à procura, né? É Deus quem vem e assume o protagonismo da história. Não é o ser humano que, através de boas obras, de boas intenções, de bons projetos, de grandes sonhos, de grandes torres ou de grandes construções, é capaz de chegar até Deus. É o contrário. É o Senhor quem vem ao nosso encontro. E assim ele fez por meio de Jesus, nosso Senhor. Esse trecho de Atos, ele é também muito impressionante, porque ele revela para nós pelo menos 3 atitudes de fé, né? A primeira delas é a fé daquele paralítico, né? O apóstolo Paulo e o Barnabé, quando chegam naquela cidade, provavelmente é uma cidade que não tem uma sinagoga judaica, porque senão a primeira coisa que Lucas estaria dizendo é que ao chegar em Listra, Paulo e Barnabé foram à sinagoga. Provavelmente não há uma sinagoga judaica nessa cidade, tamanha é a evidência do paganismo ali, né? Da religião licaônica, né? Da linguagem licaônica ali, dos costumes pagãos daquele povo. E quando eles chegam, eles encontram um paralítico, né? E Paulo e Barnabé olham para eles estão atentos à pregação de Paulo, ele está atento ali à mensagem que ele está pregando, ele está ouvindo aquilo. E Paulo e Barnabé fixam o olhar nele, né? E percebem que há fé naquele homem para ele ser curado. E aí então nós temos essa primeira manifestação da fé, que é a fé do paralítico, a fé na palavra, né? Então a fé do paralítico é uma fé na palavra pregada. Só que quando as pessoas percebem o milagre acontecendo, aí nós temos no verso de número 11 a multidão, né? Nós temos a fé da multidão também. E é interessante que a fé da multidão é diferente da fé do paralítico. A fé da multidão, ela é uma fé já nos milagres, ela é uma fé nas maravilhas, ela é uma fé já na ideia do fantástico, né? Do extraordinário. Então eles têm a sua fé expressada quando eles viram que o paralítico foi curado. Eles não têm uma fé na palavra pregada, mas eles têm uma fé nos sinais. Então me parece que é assim que anda a multidão, né? Sempre muito mais crente naquilo que ela pode ver, sempre muito mais crente naquilo que é espetaculoso, naquilo que é fantástico, naquilo que é extraordinário, e aí passam a crer. Há pessoas que são assim, que creem naquilo que pode ver, naquilo que pode dominar, naquilo que pode encantar. E se ela não consegue ver muita coisa, ela também não consegue acreditar, por exemplo, na palavra pregada. Então, cada vez mais as pessoas estão descrentes na palavra, como se a palavra não fosse suficiente, né? É preciso, além da palavra de Deus, algo mais. Jesus realizou muitos milagres, né? E também, em alguns lugares, ele não realizou milagre algum. E será que as pessoas, elas creram em Jesus, mesmo que não houvesse nenhum milagre para ver? Então, me parece que a multidão lá em Listra é uma multidão muito acostumada a crer só naquilo que pode ver.
E por fim, nós temos uma outra ação, né? Uma outra manifestação da fé, que é a fé apostólica. Paulo e Barnabé, eles rasgam a sua roupa, eles se lançam diante da multidão para tentar convencê-los ali de que eles são homens de carne e osso, eles não são deuses, eles não desceram do céu coisa nenhuma, eles são homens que estão sujeitos aos mesmos sentimentos. E olha o que eles falam: nós anunciamos a vocês o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus está vivo. E de que esse Deus que está vivo, ele é o provedor das nossas vidas e de tudo aquilo que acontece no mundo. Ele, na verdade, é o dono de todas as coisas. E é sempre bom a gente saber que a nossa vida tem um dono, né? De que nós pertencemos a alguém, nós pertencemos ao Senhor. Então a fé apostólica, ela é uma fé no Evangelho. A fé do paralítico é a fé na pregação do apóstolo. A fé da multidão é a fé espetaculosa dos sinais, das maravilhas, daquilo que se pode ver e quem sabe até controlar. A fé dos apóstolos é uma fé em Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus chegou. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus habitou entre nós. E é por causa dessa palavra de Deus que habitou entre nós que podemos ver a glória de Deus. Que você, nesta segunda-feira, possa ter a sua fé aquecida e que a sua fé seja como a fé dos apóstolos. Uma fé simples, ao mesmo tempo poderosa, que é uma fé no Evangelho. Se acontecerá ou não algum tipo de sinal, algum tipo de maravilha, a nossa fé não depende disso. Se acontecer, a glória seja dada a Deus e não aos homens que parecem serem deuses. Que a nossa fé seja uma fé tão simples e tão poderosa, capaz de crer em Jesus. Eu creio em Jesus, aquele que deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, nascido de mulher, nascido de virgem, né? Chamada Maria. Cresceu, padeceu na mão de Pôncio Pilatos. Eu creio também que Jesus foi condenado, crucificado, foi morto pelos nossos pecados, sepultado. Eu creio que Jesus desceu ao lugar mais profundo do abismo das trevas e lá anunciou sua vitória sobre a morte e ressuscitou. Está vivo. Eu creio que Jesus reina e voltará. A fé simples e poderosa dos apóstolos é a fé no Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é que o nosso tempo acabou e o tempo de Deus continua na história, anunciando para todos nós: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que assim seja. Feliz segunda-feira para você. Deus te abençoe. Em nome do Senhor. E que o fogo do Espírito Santo possa aquecer o seu coração e também a sua alma. Forte abraço, beijo para todos vocês. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, quando chegaremos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 19, quando então teremos um episódio assim
bem cruel, que é o apedrejamento do apóstolo Paulo. Pedras. Para que pedras? Até amanhã, então. Deus te abençoe. Forte abraço.